Isso não é possível. Marcos Vianco leva a mão ao rosto, dá 2 passos para trás e fixa o olhar em Análise, enquanto o bebê dorme tranquilo em seu colo. Do jeito que você segura ele, o olhar, até a forma de falar. Ele pausa, a voz embargada. É exatamente como ela fazia. Análise se mantém serena, mas sente o peso daquela frase. Eu só estou fazendo meu trabalho, Sr. Marcos. Responde com cuidado, embora perceba que aquela casa guarda uma história muito maior do que aparenta. Desde o primeiro dia, a presença de Análise causa um impacto profundo. O bebê, que antes chorava com qualquer aproximação, se acalma imediatamente ao ouvi-la falar. Marcos observa cada detalhe, em silêncio. Os gestos delicados, o tom de voz suave, a forma quase instintiva com que ela entende o que o nenê precisa. Em conversas curtas, cheias de pausas e olhares carregados de significado, ele começa a revelar fragmentos do passado, enquanto Análise escuta, como se também estivesse tentando compreender por que tudo ali lhe parece estranhamente familiar. À medida que os dias passam, Marcos já não consegue ignorar o que presencia. A semelhança deixa de ser apenas física e se torna emocional. Algo naquela convivência desperta memórias, sentimentos não resolvidos e perguntas que ele nunca teve coragem de fazer. Marcos Vianco cruzou o hall de entrada às 3 da madrugada, carregando sua pasta de couro italiana e o peso de mais um dia exaustivo de negociações multimilionárias. O silêncio absoluto da mansão de 800 metros quadrados contrastava com o caos que habitava sua mente desde que se tornara pai sozinho há apenas 6 meses. Ele não esperava encontrar ninguém acordado naquele horário, muito menos presenciar a cena que o fez parar completamente no corredor, como se uma força invisível tivesse congelado o tempo ao seu redor. Ali, na penumbra suave da sala de estar, iluminada apenas pela luz âmbar do abajur de cristal importado, estava ela. A nova babá, contratada há apenas 48 horas, segurava seu filho de 6 meses no colo, embalando o bebê com movimentos tão familiares, tão dolorosamente conhecidos, que Marcos sentiu o ar faltar em seus pulmões. O jeito como ela inclinava a cabeça, o ângulo exato dos braços ao segurar a criança, até mesmo a melodia baixinha que cantarolava era absolutamente idêntica. Idêntica a ela. Idêntica à mulher que ele havia perdido 1 ano atrás e que levara consigo todos os planos de felicidade que Marcos havia construído para o futuro. Comente abaixo de onde está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Quando Análise Ferreira aceitou o emprego como babá na residência da família Vianco, localizada em um dos endereços mais exclusivos de São Paulo, no coração dos Jardins, ela não imaginava que aquela decisão mudaria completamente o rumo de sua vida. Aos 32 anos, a Análise acumulava uma década de experiência cuidando de crianças em casas de famílias abastadas, sempre discreta, sempre competente, sempre invisível aos olhos dos patrões que mal se davam ao trabalho de aprender seu sobrenome completo. Sua aparência simples, os cabelos castanhos sempre presos em um coque funcional, as roupas sem luxo e o jeito quieto faziam com que ela passasse despercebida na maioria dos ambientes. Era exatamente o que a tornava perfeita para o trabalho. Famílias ricas preferiam funcionários que não chamassem atenção, que não criassem intimidade excessiva, que soubessem seu lugar na hierarquia social implícita de uma mansão onde cada cômodo valia mais do que ela ganharia em uma vida inteira de trabalho. O anúncio da vaga havia sido publicado em um site especializado em empregos domésticos de alto padrão. As exigências eram rigorosas, quase intimidadoras. Experiência mínima de 5 anos, referências comprovadas, disponibilidade integral, discrição absoluta. O salário oferecido, entretanto, era 3 vezes superior à média do mercado. R$6.000 mensais, mais vale-transporte, alimentação inclusa e um quarto privativo na própria residência. Para Análise, que morava em um apartamento alugado de 40 metros quadrados na Zona Leste e sustentava sozinha a mãe viúva que lutava contra um câncer em estágio avançado, aquele emprego representava muito mais do que uma oportunidade profissional.
Era a diferença entre conseguir pagar o plano de saúde particular, que garantia à sua mãe acesso aos melhores tratamentos, ou ter que depender do sistema público, com suas filas intermináveis e recursos limitados. Era a possibilidade de finalmente quitar as dívidas acumuladas com o financiamento imobiliário do pequeno apartamento onde a mãe morava e que estava prestes a ser retomado pelo banco devido aos atrasos nos pagamentos. A entrevista aconteceu em uma manhã de terça-feira, conduzida não pelo Sr. Marcos Vianco, mas por Dona Heloísa, a governanta da casa, uma mulher de 50 e poucos anos com postura militar e olhar analítico que parecia enxergar através das pessoas. Ela examinou cada linha do currículo de análise, fez perguntas diretas sobre experiências anteriores, pediu demonstrações práticas de como ela lidaria com diferentes situações envolvendo bebês. A análise respondeu tudo com a segurança de quem realmente sabia o que estava fazendo. Trabalhar com crianças não era apenas seu ganha-pão, era sua vocação natural. Ela entendia o choro de um bebê como se fosse uma linguagem própria, sabia distinguir fome de cólica, cansaço de desconforto, necessidade de atenção de simples birra. No final da entrevista, Dona Heloísa a levou até o quarto do bebê, um ambiente que parecia saído de uma revista de decoração planejada de luxo, com berço de madeira nobre importada, móveis sob medida, papel de parede com estampas delicadas e até mesmo um sistema de climatização inteligente, que mantinha a temperatura ideal automaticamente. O pequeno Benjamin dormia tranquilamente, alheio ao fato de que sua vida era cercada por um conforto que 99% da população brasileira jamais conheceria. A análise aproximou-se do berço e, por um instante, apenas observou. Havia algo naquela criança que tocou uma corda profunda dentro dela. Uma sensação estranha de reconhecimento que não fazia o menor sentido lógico. Era a primeira vez que via aquele bebê, mas ao olhar para seu rostinho adormecido, sentiu uma conexão inexplicável, como se alguma parte dela já conhecesse aquela alma pequenina. Quando Marcos Vianco finalmente surgiu para uma breve apresentação, antes de a análise ser oficialmente contratada, ela entendeu imediatamente por que Dona Heloísa havia conduzido todo o processo de seleção. O homem que entrou na sala era o retrato perfeito do empresário bem-sucedido, que não tinha tempo para amenidades domésticas. Alto, cabelos escuros sempre impecavelmente penteados, ternos sob medida que provavelmente custavam mais do que o carro popular, que a análise havia vendido 6 meses atrás para pagar parte das contas médicas da mãe. Ele mal fez contato visual durante a conversa. Suas palavras foram diretas, quase frias na objetividade. Precisava de alguém competente para cuidar de Benjamin em período integral. Alguém que entendesse que ele trabalhava em uma construtora de alto padrão especializada em empreendimentos de luxo e frequentemente chegava tarde da noite ou viajava a negócios sem aviso prévio. Alguém que não criasse drama, não fizesse perguntas desnecessárias sobre sua vida pessoal e, principalmente, que não tentasse ocupar um espaço que não lhe pertencia. A análise concordou com tudo, como sempre fazia. Não estava ali para criar vínculos emocionais com patrões. Estava ali para trabalhar e garantir o sustento da mãe doente. Assinou o contrato de trabalho naquela mesma tarde, sem saber que cada cláusula daquele documento estava prestes a ser testada, de formas que ninguém poderia prever. A regra mais importante, enfatizada tanto por Dona Heloísa quanto pelo próprio Marcos, era clara e inquestionável. Benjamin precisava de cuidados profissionais, não de apego emocional excessivo. A última babá havia sido demitida justamente por isso, por tentar assumir um papel maternal que não lhe cabia, confundindo os limites entre funcionária e família. Nos primeiros 2 dias, a análise seguiu à risca todas as instruções recebidas. Acordava às 6 da manhã, preparava a primeira mamadeira de Benjamin, seguindo as medidas exatas indicadas pela pediatra, trocava suas fraldas com eficiência técnica, dava banho no horário estipulado, estimulava o bebê com os brinquedos educativos importados que lotavam o quarto, colocava-o para dormir nos horários regulares. Era tudo muito mecânico, muito protocolar. Mas Benjamin não estava cooperando com o protocolo.
O bebê chorava. Chorava com uma intensidade desesperadora, como se algo dentro dele estivesse profundamente errado e ninguém conseguisse entender o que era. Dona Heloísa já havia alertado que Benjamin era uma criança difícil desde o nascimento, especialmente depois que a mãe falecera durante o parto devido a complicações inesperadas. O menino rejeitava o colo da maioria das pessoas, acalmava-se apenas momentaneamente antes de voltar a chorar. Tinha dificuldade para dormir mais de 2 horas seguidas. Na terceira noite de análise na casa, tudo mudou. Eram 2h15 da madrugada quando o choro de Benjamin acordou toda o ala dos quartos. Análise levantou-se imediatamente de sua cama, vestiu o roupão simples e caminhou até o quarto do bebê. Dona Heloísa já estava lá, tentando acalmar a criança sem muito sucesso, com aquela expressão de quem já havia passado por aquela cena dezenas de vezes e sabia que não havia solução fácil. Marcos não estava em casa, como de costume. Havia viajado para Curitiba numa reunião com investidores interessados em financiar seu próximo projeto de construção, um condomínio de luxo que prometia revolucionar o conceito de moradia premium na região sul. Análise aproximou-se, estendeu os braços e, com um gesto que Dona Heloísa interpretou como ousadia, pegou Benjamin diretamente dos braços da governanta sem pedir permissão. O que aconteceu nos segundos seguintes desafiou qualquer explicação racional. O bebê, que segundos antes berrava como se estivesse em agonia, silenciou-se completamente. Não aos poucos, não gradualmente, instantaneamente. Seus olhinhos inchados de tanto chorar fixaram-se no rosto de Análise com uma intensidade surpreendente para uma criança tão pequena. Ela começou a caminhar pela sala, embalando-o com movimentos suaves, e começou a cantarolar uma canção de ninar antiga, daquelas que as avós cantam, com melodia simples, mas profundamente reconfortante. Benjamin encostou a cabecinha no ombro dela, e pela primeira vez em semanas, segundo Dona Heloísa relataria depois, dormiu tranquilamente por 5 horas seguidas. Dona Heloísa observou tudo em silêncio absoluto, com uma expressão que a Análise não conseguiu decifrar completamente. Havia surpresa, certamente, mas também algo mais. Algo que parecia um misto de alívio e preocupação, como se a governanta soubesse que aquela conexão instantânea entre a babá e o bebê poderia tanto resolver quanto complicar as coisas na casa. Quando a Análise finalmente colocou Benjamin de volta no berço, e o menino continuou dormindo pacificamente, Dona Heloísa apenas sussurrou um agradecimento baixinho e saiu do quarto, deixando a Análise sozinha com pensamentos confusos. Por que aquele bebê havia reagido assim com ela? Por que sentiu uma familiaridade tão profunda ao segurá-lo, como se já tivesse feito aquilo milhares de vezes antes, embora fosse apenas a terceira noite na casa? Foi exatamente essa a cena que Marcos Vianco presenciou quando retornou de viagem na madrugada seguinte. Ele havia perdido o voo original e conseguido embarcar em um mais tarde, chegando em casa 3 horas depois do planejado. Esperava encontrar tudo em silêncio como sempre, talvez ouvir o choro de Benjamin ecoando pelos corredores como acontecia todas as noites. Mas não. O silêncio era completo, tranquilo, quase irreal. Então, viu a luz suave vindo da sala de estar e caminhou até lá, curioso. E ali estava ela, a babá nova, cujo nome ele mal se lembrava de ter ouvido direito durante a apresentação rápida, segurando seu filho com uma delicadeza que fez algo dentro do peito de Marcos se contrair dolorosamente. Não era apenas o gesto físico, era tudo. O ângulo em que ela inclinava o corpo, protetor mas não sufocante. A mão esquerda sustentando a cabeça do bebê com dedos entrelaçados nos cabelinhos ralos, a direita apoiando as costas pequeninas. O movimento leve do quadril, um balanço quase imperceptível mas constante, rítmico. A inclinação da cabeça dela para a esquerda, aproximando o rosto do topo da cabeça de Benjamin. E aquela maldita canção. Aquela canção que Camila, sua esposa, cantava todas as noites durante a gravidez, com a mão na barriga crescente, imaginando o futuro que nunca chegou a viver.
Marcos havia gravado um vídeo dela cantando exatamente aquela melodia 2 semanas antes do parto. Um vídeo que ele nunca mais conseguiu assistir depois que ela morreu. Isso não é possível. Foi o primeiro pensamento coerente que conseguiu formar. Isso não é real. Deve ser coincidência. Mas coincidência de quê, exatamente? Do jeito de segurar um bebê. Milhões de mulheres no mundo seguravam bebês todos os dias. Da canção. Era uma cantiga tradicional, não algo exclusivo. Mas a combinação de tudo, o conjunto completo daqueles gestos, daquele momento, era impossível de ignorar. Era como se Camila estivesse ali, materializada no corpo daquela funcionária estranha que ele mal conhecia. Marcos recuou 2 passos, a respiração descompassada. Análise percebeu sua presença e virou-se, sobressaltada, quase deixando o bebê escorregar de seus braços. Seus olhos arregalados mostraram puro pânico ao perceber que havia sido flagrada em um momento íntimo, que talvez não devesse estar tendo com o filho do patrão. Ela sabia das regras, sem apego, sem intimidade. Apenas trabalho profissional. Mas como explicar que não havia sido uma escolha consciente? Que ela simplesmente pegou Benjamin nos braços e seu corpo agiu por instinto, como se alguma memória muscular de uma vida que não era dela tivesse assumido o controle? Desculpe, Sr. Marcos. Ela sussurrou, a voz tremendo levemente. Eu não queria. Benjamin estava chorando muito e eu apenas... Ela não terminou a frase. Não sabia como terminar. Marcos continuou olhando para ela em silêncio e Análise percebeu algo estranho em seu rosto. Não era raiva pelo descumprimento implícito das regras. Não era irritação por tê-la encontrado criando vínculo emocional com a criança. Era algo mais complexo, mais profundo. Era dor. Uma dor tão visceral que parecia emanar dele em ondas invisíveis, preenchendo o ambiente com um peso emocional quase tangível. Ele ficou ali parado, observando, por tempo suficiente para que o silêncio se tornasse desconfortável. Então, sem dizer uma palavra, virou-se e caminhou até seu escritório, fechando a porta com um clique suave que de alguma forma soou mais definitivo do que um batida seria. Análise ficou sozinha na sala de estar, segurando Benjamin que dormia alheio à tensão que acabara de se estabelecer, sentindo que havia cruzado uma linha invisível mas crucial e não fazia ideia de quais seriam as consequências. No dia seguinte, Marcos não mencionou o incidente. Na verdade, ele mal apareceu. Saiu cedo para uma reunião sobre um novo projeto de empreendimento imobiliário que sua construtora estava desenvolvendo. Um condomínio de altíssimo padrão que prometia revolucionar o mercado de luxo em São Paulo. E retornou apenas no final da tarde, trancando-se novamente no escritório com pilhas de contratos e planilhas de investimento. Dona Heloísa, no entanto, puxou Análise para uma conversa particular na cozinha, enquanto Benjamin dormia após o almoço. Preciso que entenda uma coisa. Começou a governanta. O tom sério, mas não hostil. O Sr. Marcos passou pelo pior momento imaginável para qualquer pessoa. Perder a esposa no nascimento do primeiro filho é uma tragédia que marca para sempre. A senhora Camila era... Ela pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Ela era especial. Não apenas bonita ou elegante, mas verdadeiramente especial. Tinha um jeito com as pessoas, uma luz própria. E Benjamin é tudo o que resta dela neste mundo. A Análise ouviu em silêncio, começando a entender a dimensão do que estava acontecendo naquela casa. Dona Heloísa continuou, olhando diretamente nos olhos dela. Ontem à noite, quando o Sr. Marcos chegou e viu você com Benjamin, ele não estava com raiva. Ele estava assustado. Porque o jeito como você segurava o bebê, a música que cantava, tudo isso era exatamente como a senhora Camila fazia. O coração de Análise disparou. Como isso é possível? Ela perguntou, genuinamente confusa. Eu nunca conheci essa mulher. Nunca ouvi falar dela até hoje. Eu só fiz o que meu instinto mandou. Não estava tentando imitar ninguém. Dona Heloísa balançou a cabeça lentamente. Eu sei disso, querida. E é justamente por isso que é tão perturbador. Não foi uma performance, foi algo natural em você. E isso vai mexer com a cabeça do Sr. Marcos, de maneiras que você nem imagina. Nos dias seguintes,
uma dinâmica estranha se estabeleceu na casa. Marcos começou a aparecer mais, mas sempre mantendo uma distância segura, observando de longe. Ele via Análise dando banho em Benjamin, e em vez de apenas passar direto como fazia com as babás anteriores, parava por alguns segundos, observando a maneira gentil mas firme como ela lidava com a criança. Via ela preparando a mamadeira na cozinha, checando a temperatura no pulso com aquele cuidado meticuloso, e algo em seu rosto se contraía quase imperceptivelmente. Via ela conversando com Benjamin durante a troca de fraldas, usando aquele tom cantado que bebês adoram. E Marcos tinha que se afastar porque a semelhança com Camila era demais para processar. Benjamin, por sua vez, transformou-se completamente. O bebê que chorava noites inteiras agora dormia tranquilamente quando estava nos braços de Análise. A criança que rejeitava colo de qualquer pessoa agora se acalmava instantaneamente quando ouvia a voz dela. Era como se, naqueles poucos dias, ela tivesse decodificado algo que todos os outros, incluindo pediatras especializados e consultores de sono infantil pagos a preços absurdos, haviam falhado em entender. Dona Heloísa observava tudo com um misto de alívio e apreensão crescente. Alívio porque finalmente Benjamin estava feliz e saudável. Apreensão porque sabia que aquilo não poderia durar. Mais cedo ou mais tarde, Marcos teria que confrontar o que aquela semelhança inexplicável significava. E Dona Heloísa conhecia seu patrão bem o suficiente para saber que ele lidava com emoções profundas, fazendo exatamente o que estava fazendo agora. Se fechando, se isolando, trabalhando obsessivamente para não ter que sentir. A primeira conversa real entre Marcos e Análise aconteceu 2 semanas depois, em uma noite de sexta-feira. Ele estava no escritório, revisando contratos de um financiamento imobiliário complexo, que determinaria se sua construtora conseguiria começar a obra do novo empreendimento de luxo no prazo planejado. Os números dançavam na tela do computador, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em Camila, como sempre. Estava pensando em como ela deveria estar ali, cuidando de Benjamin, criando o menino com aquele amor incondicional que ela tinha em abundância. Estava pensando em como a vida era injusta, cruel, absurda ao tirar dela a chance de ser mãe, após lutarem tanto contra a infertilidade durante 5 anos de casamento. E estava pensando na babá nova, cuja presença na casa estava fazendo com que a ferida mal cicatrizada em seu coração voltasse a sangrar. Batidas suaves na porta do escritório tiraram Marcos de seus pensamentos. "Pode entrar", ele disse, a voz cansada. Análise abriu a porta hesitante, segurando uma bandeja com café e alguns biscoitos. Dona Heloísa achou que o senhor poderia precisar de um café, ela disse baixinho, quase se desculpando pela intrusão. Marcos gesticulou para que ela entrasse e deixasse a bandeja sobre a mesa. Ela obedeceu e estava prestes a sair quando ele falou: "Sente-se." Não foi um pedido, foi uma ordem. Análise sentiu o estômago revirar, certa de que a demissão estava chegando. Ela havia cruzado linhas, criado vínculos, se tornado indispensável para Benjamin, de uma forma que claramente perturbava Marcos. Sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha enorme, mantendo a postura ereta, as mãos cruzadas no colo, esperando o inevitável. "Preciso saber uma coisa", Marcos começou, os olhos fixos nela com uma intensidade que fez Análise se sentir completamente exposta. "E preciso que seja honesta comigo. Você conhecia minha esposa?" "Não, senhor." A resposta saiu automática, genuína. "Eu nunca conheci sua esposa. Nunca a vi, nunca ouvi falar dela até trabalhar aqui. Juro." Marcos estudou o rosto dela por longos segundos, como se tentasse detectar qualquer traço de mentira. Não encontrou nada além de sinceridade. "Então como explica?" Ele continuou, a voz baixa, mas carregada de emoção contida, "que tudo o que você faz com Benjamin é exatamente do jeito que ela fazia. A música que canta, o jeito de segurar, a maneira de falar com ele, até o ângulo em que você inclina a cabeça quando o embala. É tudo igual. Como isso é possível?"
A Análise sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não sabia responder aquilo porque não tinha resposta. Eu não sei, Sr. Marcos. Ela admitiu, a voz falhando. Eu realmente não sei. Quando peguei Benjamin pela primeira vez, foi como se meu corpo soubesse o que fazer sem que minha mente precisasse pensar. Foi instintivo, natural. Como se eu já tivesse feito aquilo antes, mas eu juro que não fiz. Ela pausou, respirando fundo antes de continuar. Talvez seja apenas coincidência. Talvez todas as mães, todas as cuidadoras, façam as mesmas coisas porque são os gestos universais de conforto para um bebê. Marcos balançou a cabeça, descartando a explicação. Não é isso. Não é só semelhança de gestos. É algo mais. É como se... Ele travou, incapaz de verbalizar o que realmente pensava, sem soar completamente louco. A Análise terminou a frase por ele. Como se fosse a mesma pessoa. Marcos ergueu os olhos subitamente, surpreso que ela tivesse colocado em palavras o pensamento absurdo que ele não teve coragem de expressar. Ele admitiu baixinho, como se fosse a mesma pessoa. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações que nenhum dos dois queria explorar. Finalmente, a Análise reuniu coragem para fazer a pergunta que a atormentava desde que Dona Heloísa lhe contara sobre Camila. Como ela era? A senhora Camila. Como era a pessoa dela? Marcos recostou-se na cadeira, os olhos perdidos em memórias dolorosas. Ela era luz pura, começou ele, a voz embargada. Era o tipo de pessoa que entrava em um lugar e o ambiente inteiro mudava. Não porque fosse exuberante ou barulhenta, mas porque irradiava bondade genuína. Ela via pessoas, realmente via. Não importava se fosse o CEO de uma empresa parceira ou o porteiro do prédio. Ela tratava todo mundo com a mesma dignidade, o mesmo respeito, o mesmo interesse real. Ele sorriu tristemente. E era teimosa. Meu Deus, como era teimosa! Quando decidia que algo era certo, não havia força no mundo que a fizesse mudar de ideia. A Análise ouviu cada palavra com atenção total, e uma sensação estranha foi tomando conta dela. Cada característica que Marcos descrevia sobre Camila soava familiar de uma forma perturbadora. A bondade, o respeito por todos independente de status social, a teimosia quando tinha convicção de que algo era correto. Eram traços que a própria Análise reconhecia em si mesma, valores que guiavam suas próprias escolhas de vida. O Sr. Marcos a amava muito, não é? Ela perguntou suavemente. Marcos fechou os olhos por um momento, como se a pergunta física machucasse fisicamente. Mais do que palavras podem expressar, ele respondeu. Ela era minha melhor amiga, minha parceira em tudo. A única pessoa no mundo com quem eu podia ser completamente eu mesmo sem máscaras ou pretensões. E ela queria tanto ser mãe. Tentamos por 5 anos. Passamos por tratamentos de fertilidade que custaram uma fortuna e quase destruíram nosso casamento pelo desgaste emocional. Quando finalmente conseguimos, quando Benjamin foi concebido, foi como se todos os sonhos dela tivessem se tornado realidade de uma vez. Ele abriu os olhos novamente e a Análise viu lágrimas brilhando ali. Ela nunca chegou a segurá-lo, sabe? Ele continuou, a voz quebrando. Benjamin nasceu de cesariana de emergência porque Camila teve complicações súbitas. Ela ficou apenas alguns minutos consciente depois do parto, tempo suficiente para ouvir o primeiro choro dele, e então começou a hemorragia. Os médicos tentaram de tudo, mas não conseguiram estancar. Ela morreu sem nunca ter pegado nosso filho nos braços. E sabe o que é pior? As últimas palavras dela foram prometendo para mim que cuidaria de Benjamin mesmo se não pudesse ficar. Ela disse exatamente isso. Eu vou cuidar dele, meu amor. De alguma forma, eu vou estar lá para cuidar do nosso menino. O choro que a Análise estava segurando finalmente escapou. Não era apenas simpatia pelo sofrimento de Marcos. Era algo mais profundo, mais visceral. Era como se aquela história não fosse de uma estranha, mas dela própria. Como se aquela dor não fosse só testemunhada, mas sentida. Sinto muito, ela sussurrou, limpando as lágrimas rapidamente. Sinto muito mesmo. Desculpe por ter feito o senhor reviver isso. Marcos balançou a cabeça. Não se desculpe. Na verdade, falar sobre ela ajuda.
torna real de novo, sabe? Nas primeiras semanas depois que ela morreu, eu tinha medo de esquecer. Medo de que a dor diminuísse e, com ela, a memória dela. Mas não é assim que funciona. A dor nunca vai embora. Só aprende a conviver. Ele olhou para a análise novamente. E dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Não mais a distância fria do patrão observando uma funcionária. Havia uma vulnerabilidade ali, uma abertura cuidadosa. Por que aceitou este trabalho? Ele perguntou, genuinamente curioso. A análise hesitou. Não queria parecer que estava usando a própria tragédia para gerar compaixão, mas também não queria mentir. Minha mãe está doente, ela disse finalmente. Câncer avançado. Estou cuidando dela sozinha desde que meu pai morreu há 3 anos. Ele trabalhava em construção civil. Sofreu um acidente em um canteiro de obras quando uma estrutura mal planejada desabou. Foi erro de engenharia, negligência da empresa, mas como ele era apenas um pedreiro temporário sem carteira assinada, ninguém assumiu responsabilidade. Ficamos sem seguro de vida, sem indenização, sem nada. Ela parou, respirando fundo. Minha mãe sempre teve sonhos simples. Queria ver os filhos formados, queria ter netos, queria viajar pelo Brasil quando meu pai se aposentasse. Nada aconteceu. Ela trabalhou a vida inteira como costureira, arruinando a própria saúde sob máquinas de costura em fábricas sem ventilação adequada, para que eu pudesse estudar. E agora que está doente, tudo o que posso fazer é garantir que ela tenha o melhor tratamento possível. Por isso aceitei este emprego. O salário permite pagar o plano de saúde dela, os remédios caros, as consultas com especialistas. Marcos ouviu tudo em silêncio, e algo em sua expressão mudou. Ele havia passado o último ano tão consumido pela própria dor que esquecera que todo mundo carrega batalhas invisíveis. Aquela babá discreta que ele mal olhava nos olhos tinha uma história de sacrifício e amor incondicional que rivalizava com qualquer narrativa dramática. Por que não menciona isso na entrevista? Ele perguntou. Análise deu de ombros. Porque não queria que a pena me desse o emprego. Queria que minha competência me desse o emprego. Pena não paga contas, competência sim. Essa resposta arrancou um sorriso triste de Marcos. Camila diria exatamente a mesma coisa. Ela detestava quando pessoas assumiam que ela vinha de família rica e que por isso tinha a vida facilitada. A verdade é que ela cresceu em um bairro simples da Zona Norte, filha de comerciantes que quebraram quando um grande empreendimento imobiliário mudou toda a dinâmica comercial da região. Ela pagou a própria faculdade trabalhando meio período e estudando de noite. Formou-se em administração, especializou-se em gestão empresarial e planejamento financeiro. Foi assim que nos conhecemos, na verdade. Ela estava assessorando investidores em um projeto de capitalização de empresas do setor de construção civil e cruzou com minha construtora, que na época estava começando. Ela viu potencial onde todo mundo via risco. A análise sorriu ao ouvir isso. Então a senhora Camila era também uma empreendedora. Não era só a esposa, era parceira de negócios. Marcos assentiu. Mais do que eu conseguia admitir na época. Meu orgulho de homem criado na cultura tradicional de que o marido provê enquanto a esposa cuida do lar, me fez subestimar a inteligência dela por muito tempo. Foi ela quem me convenceu a recusar um financiamento imobiliário oferecido por um banco grande, porque os juros escondidos tornariam o projeto inviável a longo prazo. Eu quase não ouvi. Achei que ela estava sendo excessivamente cautelosa. 3 meses depois, aquele banco teve problemas sérios de credibilidade no mercado, e várias empresas que aceitaram aquele tipo de crédito imobiliário quebraram. Se eu não tivesse ouvido Camila, minha construtora estaria falida hoje. Ficaram conversando até tarde naquela noite, trocando histórias, revelando camadas de suas vidas que normalmente permaneceriam escondidas na relação formal entre patrão e empregada. Marcos contou sobre os primeiros anos de casamento, as dificuldades de construir uma empresa do zero no competitivo mercado de empreendimentos de luxo em São Paulo, os desafios de equilibrar ambição profissional com vida pessoal. A análise compartilhou memórias da própria infância, de crescer vendo a mãe se sacrificar constantemente, de aprender desde cedo que dignidade não tem preço e que trabalho honesto, por mais humilde que seja, merece respeito.
Quando Análise finalmente se levantou para ir dormir, já passava da meia-noite, e algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais patrão e empregada mantendo distância protocolar. Eram duas pessoas que haviam compartilhado suas feridas e encontrado, na dor um do outro, um reflexo da própria humanidade. "Boa noite, Sr. Marcos", ela disse suavemente antes de sair. "Marcos", ele corrigiu. "Pode me chamar apenas de Marcos." Análise sorriu, acenando antes de fechar a porta do escritório. Sozinho novamente, Marcos ficou olhando para a porta fechada por um longo tempo, pensando em coisas que não ousava colocar em palavras. Havia algo acontecendo ali, algo que sua mente racional rejeitava, mas seu coração ferido queria desesperadamente acreditar. E se as últimas palavras de Camila não tivessem sido apenas o delírio de uma mulher morrendo? E se de alguma forma inexplicável e impossível, ela realmente tivesse encontrado um jeito de voltar para cuidar de Benjamin? Marcos balançou a cabeça, rindo amargamente de si mesmo. Ele era um empresário pragmático, um homem que lidava com números concretos, contratos legais, investimentos calculados. Não acreditava em almas, reencarnação, vida após a morte ou qualquer uma dessas abstrações espirituais. Mas então, por que não conseguia parar de pensar naquela possibilidade absurda? Nos dias que se seguiram, Marcos começou a prestar atenção em detalhes que antes passariam despercebidos. Observou que Análise tinha uma pequena cicatriz no punho esquerdo, exatamente no mesmo lugar onde Camila tinha uma cicatriz de uma cirurgia de ligamento que fez na adolescência. Notou que ela torcia o nariz de uma forma específica quando Benjamin fazia algo engraçado, do mesmo jeito que Camila fazia. Percebeu que ela organizava as mamadeiras na geladeira em uma ordem particular, da esquerda para a direita por horário de uso, método que Camila sempre usava para organizar qualquer coisa. Coincidências? Tinham que ser coincidências. Mas quantas coincidências eram necessárias antes de se transformarem em algo mais? Um incidente específico abalou Marcos mais profundamente do que qualquer outro. Foi em uma tarde de sábado, 3 semanas depois de Análise ter começado a trabalhar na casa. Marcos estava no escritório quando ouviu música vindo do quarto de Benjamin. Não era incomum. Análise frequentemente colocava músicas suaves para entreter o bebê. Mas aquela música específica fez Marcos congelar. Era Chances do grupo Pilar, uma banda de rock cristão que ele e Camila adoravam. Aquela música havia tocado na cerimônia de casamento deles. Tinha sido a música deles, durante todo o relacionamento. Marcos saiu do escritório e caminhou até o quarto de Benjamin, como se estivesse em transe. Análise estava dançando com Benjamin no colo, girando lentamente pela sala, enquanto o bebê dava gargalhadas, totalmente encantado. E ela cantava junto com a música, sabendo todas as palavras, todas as nuances da melodia. Quando percebeu Marcos parado na porta, ela congelou, o sorriso desaparecendo. "Desculpe", ela disse rapidamente, desligando a música. "Eu não sabia que estava muito alto." Marcos balançou a cabeça, atordoado. "Não é o volume. É... Como você conhece essa música?" Análise pareceu confusa com a pergunta. "Todo mundo conhece Pilar, não?" Ela respondeu. "São uma banda cristã muito famosa. Essa música especificamente sempre me tocou. Fala sobre segundas chances, sobre como o amor pode vencer qualquer obstáculo. Eu costumava ouvir muito quando..." Ela parou abruptamente, como se tivesse revelado algo privado demais. "Quando o quê?" Marcos pressionou, sentindo que havia algo importante naquela pausa. Análise mordeu o lábio, claramente relutante, mas finalmente admitiu. "Quando meu pai morreu. Eu ouvi essa música no caminho para o hospital nos últimos dias dele, como uma oração, pedindo uma segunda chance para que ele sobrevivesse ao acidente, pedindo que o amor da nossa família fosse forte o suficiente para mantê-lo aqui. Não funcionou, ele morreu mesmo assim, mas a música ficou. Me lembra de que mesmo quando perdemos pessoas que amamos, o amor não morre com elas, continua vivo em nós." Marcos teve que se segurar no batente da porta. "Essa música tocou no meu casamento." Ele revelou, a voz rouca de emoção, era a música favorita da Camila.
Ela dizia exatamente o que você acabou de dizer, que a música era sobre o amor que transcende tudo. Análise arregalou os olhos, claramente surpresa. Ela não sabia disso. Não tinha como saber. Desculpa, ela sussurrou. Eu não sabia. Posso deletar a playlist se te incomoda. Marcos balançou a cabeça. Não. Na verdade, foi bom ouvir de novo. Faz tempo que evito essa música porque dói demais. Mas ouvindo você cantar para Benjamin, vendo ele feliz, acho que Camila gostaria disso. Aquela noite, Marcos fez algo que não fazia desde que Camila morrera. Entrou no quarto que havia sido deles, agora praticamente um santuário intocado, e abriu o armário onde guardava os pertences pessoais dela. Caixas organizadas com fotos, cartas, roupas que ainda carregavam leve perfume dela mesmo depois de um ano. Vasculhou até encontrar o que procurava. O diário que Camila mantinha desde adolescente. Ele nunca tinha lido, respeitava a privacidade dela mesmo após a morte. Mas agora, algo o compelia a abrir aquelas páginas, como se pudesse encontrar respostas para as perguntas impossíveis que o atormentavam. Folheou meses de entradas até chegar às últimas semanas de gravidez. A caligrafia de Camila, sempre elegante, preenchia as páginas com pensamentos sobre a maternidade iminente, medos sobre ser uma boa mãe, planos para o futuro de Benjamin. E então, na última entrada, datada de 2 dias antes do parto, Marcos leu algo que fez seu sangue gelar. Tive o sonho mais estranho hoje à noite. Sonhei que não conseguiria ficar para ver Benjamin crescer, que algo ia dar errado no parto. Mas no sonho, uma mulher que eu não reconhecia estava segurando nosso bebê, cuidando dele com tanto amor quanto eu faria. Ela cantava para ele, embalava ele, e Benjamin estava feliz. Quando acordei chorando, Marcos me abraçou e disse que era só ansiedade pré-parto. Mas parecia tão real. Parecia uma despedida. Parecia uma promessa de que mesmo que eu não pudesse ficar, alguém iria. Vou escolher acreditar nisso. Vou escolher acreditar que o amor encontra um jeito. Sempre. Marcos fechou o diário com mãos trêmulas. Isso não era possível. Era impossível. Mas então como explicar? Como explicar que Camila havia sonhado com exatamente o que estava acontecendo agora, um ano depois? Como explicar que a Análise, uma completa estranha, incorporava tantas características dela? Ele era um homem de ciência, de lógica, de fatos concretos. Mas pela primeira vez na vida, estava confrontando algo que desafiava toda a lógica que conhecia. Na manhã seguinte, domingo, Marcos tomou uma decisão. Precisava saber mais sobre Análise. Não de forma invasiva ou desrespeitosa, mas genuinamente entender quem era aquela mulher que havia entrado em sua casa e virado tudo de cabeça para baixo. Encontrou ela na cozinha preparando o café da manhã, com Benjamin sentado no cadeirão comendo pedaços de banana. Tem algo que gostaria de me contar? Ele perguntou sem rodeios. Análise virou-se, surpresa. Sobre o quê? Ela perguntou cautelosamente. Sobre você. Sobre quem você realmente é. Sei o que está no seu currículo, sei o trabalho que faz, mas não sei quem é Análise Ferreira. Quais seus sonhos? O que gosta? No que acredita? Análise secou as mãos no avental, considerando a pergunta. Ninguém nunca havia demonstrado esse tipo de interesse genuíno nela, especialmente não um patrão. Não sou muito interessante, começou ela. Mas Marcos interrompeu. Deixe eu julgar isso. Ela sorriu levemente e começou a falar. Contou que cresceu em São Miguel Paulista, na periferia de São Paulo, filha única de pais trabalhadores que sempre enfatizaram educação como o caminho para uma vida melhor. O pai era pedreiro, a mãe costureira. Nenhum dos dois havia terminado o ensino fundamental, mas garantiram que a Análise terminasse o ensino médio. Ela até tentou entrar na universidade, prestou vestibular para a pedagogia porque adorava crianças e queria ser professora. Passou, conseguiu vaga em uma universidade pública. Mas no segundo semestre, o pai teve o acidente. Ela trancou o curso para trabalhar em tempo integral e sustentar a família. Nunca voltou. O trancamento virou abandono. O sonho de ser professora virou memória distante. Trabalhou em diversos lugares antes de descobrir que tinha talento natural para cuidar de crianças.
Começou como babá aos 22 anos. Passou por dezenas de casas de famílias ricas nos últimos 10 anos. Algumas boas, muitas ruins. Patrões que tratavam funcionários como objetos descartáveis. Crianças mimadas cujos pais compensavam a ausência com bens materiais. Mas também viu famílias genuinamente amorosas, crianças doces que precisavam apenas de atenção real. Aprendeu a se tornar invisível, a fazer seu trabalho com excelência sem criar vínculos que poderiam ser quebrados quando fosse demitida ou quando a família não precisasse mais dela. E sobre suas crenças? Marcos perguntou intrigado. Análise pensou por um momento. Acredito em bondade, ela disse finalmente. Acredito que pessoas são mais importantes que coisas. Acredito que dignidade é inerente a todo ser humano, independente de quanto dinheiro tenha ou qual trabalho faça. Acredito que amor é ação, não sentimento passageiro. E acredito que a vida encontra jeitos de se manter conectada, mesmo quando a morte tenta separar. Meu pai morreu, mas vejo partes dele em mim todos os dias. Na teimosia, na ética de trabalho, no jeito de tratar pessoas com respeito. Ele não está mais aqui fisicamente, mas nunca realmente foi embora. Marcos ouviu cada palavra com atenção total, e quanto mais ela falava, mais as peças de um quebra-cabeça impossível pareciam se encaixar. Você já pensou em voltar para a universidade? Ele perguntou. Terminar o curso de pedagogia? Análise riu sem humor. Com que tempo? Com que dinheiro? Trabalho 60 horas por semana para pagar as contas da minha mãe. Não tenho luxo de pensar em sonhos próprios agora. Talvez um dia, quando ela melhorar. Ou quando... Ela parou, incapaz de completar a alternativa óbvia. Naquela tarde, enquanto Análise colocava Benjamin para a soneca da tarde, Marcos ficou no escritório pensando em Camila e seus sonhos interrompidos, pensando em Análise e seus sonhos adiados, pensando em como a vida era injusta com pessoas boas, enquanto recompensava a mediocridade com frequência absurda. E pensando em algo mais, algo que começou a se formar em sua mente como uma possibilidade assustadora e ao mesmo tempo estranhamente reconfortante. E se aquela não fosse coincidência? E se, de alguma forma que ele não entendia, mas também não conseguia descartar completamente, Camila tivesse realmente encontrado um jeito de voltar? Não literalmente, não como nos filmes de fantasia, mas em essência. E se a alma dela, ou a consciência dela, ou qualquer nome que quisesse dar para aquilo que torna uma pessoa única, tivesse de alguma forma se conectado com a Análise? Isso explicaria as semelhanças impossíveis. Explicaria por que Benjamin reagia a ela como reagiria à própria mãe. Explicaria aquele sonho de Camila dias antes de morrer. Explicaria tudo. Mas se isso fosse verdade, o que deveria fazer com essa informação? Como lidar com isso? Ignorar? Abraçar? Investigar? Marcos pegou o telefone e ligou para a única pessoa que talvez pudesse ajudá-lo a processar aquilo. Helena Andrade, sua irmã mais velha e a única da família com quem mantinha proximidade real depois que os pais morreram em um acidente de carro 5 anos atrás. Helena era psicóloga clínica, especializada em luto e trauma. Tinha um consultório bem-sucedido em Pinheiros e atendia uma clientela variada, desde executivos lidando com burnout até famílias processando perdas. Quando Camila morreu, Helena havia oferecido ajuda profissional a Marcos, sugerindo terapia de luto, mas ele recusara. Agora, pela primeira vez, sentiu que precisava daquele suporte. Oi, mano. Helena atendeu no terceiro toque, surpreendida. Você nunca liga aos sábados. Está tudo bem? Marcos hesitou. Não sabia nem por onde começar. Preciso conversar com você, ele disse finalmente, sobre algo estranho. Helena, sempre perspicaz, captou a seriedade no tom dele imediatamente. Estranho como? Quero dizer, você está bem? Benjamin está bem? Sim, todos bem, Marcos garantiu. Mas aconteceu algo e eu preciso de... Não sei, perspectiva? Orientação? Você tem tempo para me encontrar? Meia hora depois, Marcos estava no apartamento de Helena, localizado em um prédio moderno próximo ao Parque Vila Lobos.
Ela serviu café enquanto ele organizava os pensamentos, tentando encontrar uma maneira de explicar que não soasse completamente insano. Helena, ele começou, você acredita em reencarnação? Ela arqueou uma sobrancelha. Essa é uma pergunta bem específica vindo de você, que sempre se declarou absolutamente cético a qualquer coisa espiritual. Por que pergunta? Ele contou tudo. A contratação de análise, as semelhanças perturbadoras, o incidente da música, o diário de Camila, a conexão instantânea entre a babá e Benjamin. Helena ouviu sem interromper, seu rosto profissional não revelando julgamento. Quando Marcos terminou, ela ficou em silêncio por um momento, processando. Finalmente perguntou, essa babá, análise, ela tem consciência dessas semelhanças? Marcos balançou a cabeça. Acho que não. Ela fica surpresa quando menciono. Jura que nunca conheceu Camila, e acredito nela. Não parece performance, parece genuinamente natural. Helena assentiu pensativamente. Olha, como psicóloga, existem várias explicações possíveis para o que está acontecendo, ela começou. E nenhuma delas necessariamente envolve reencarnação literal. O cérebro humano é incrivelmente bom em encontrar padrões, especialmente quando estamos em estado de luto intenso. Você pode estar projetando características de Camila em qualquer mulher que demonstre cuidado maternal por Benjamin. Eu pensei nisso, Marcos admitiu. Mas não é só minha percepção. Benjamin reage diferente com ela. E o diário, aquele sonho de Camila. Como explicar aquilo? Helena suspirou. Sonhos proféticos são fenômeno documentado, embora controverso. Camila estava em extremo estresse pré-parto, com ansiedade natural sobre maternidade. Não é incomum que gestantes tenham pesadelos sobre não sobreviverem ao parto. O fato do sonho dela ter elementos que parecem se manifestar agora pode ser coincidência, ou pode ser que sua mente subconsciente tenha captado sinais físicos de que algo estava errado medicamente, levando a sonhos premonitórios. E a música? O jeito de segurar o bebê? Todas essas pequenas coisas idênticas? Marcos insistiu. Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Existem estudos sobre memória genética e comportamento instintivo. Alguns pesquisadores argumentam que certas predisposições podem ser passadas através de gerações de formas que não entendemos completamente ainda. Se acreditarmos em consciência coletiva ou campos morfogenéticos, como teorizado pelo biólogo Rupert Sheldrake, poderia existir uma forma de informação compartilhada em nível sutil, que explica similaridades comportamentais entre pessoas sem conexão aparente. Então você está dizendo que é possível? Marcos perguntou, agarrando-se à abertura. Helena escolheu as palavras com cuidado. Estou dizendo que muitas coisas são possíveis que a ciência atual não explica adequadamente. Mas, Marcos, preciso que entenda uma coisa importante. Mesmo que haja alguma conexão genuína e inexplicável entre Análise e Camila, essa mulher não é Camila. Ela é uma pessoa separada, com sua própria vida, sua própria história, seus próprios traumas e sonhos. Projetar Camila nela não seria justo com nenhuma das duas. Eu sei disso, Marcos disse, mas também não consigo ignorar. Não consigo olhar para ela com Benjamin e não ver Camila. E a parte assustadora é que não me sinto mal sobre isso. Sinto alívio, como se finalmente algo que estava quebrado estivesse começando a se consertar. Helena pegou a mão do irmão. Você está em luto, mano. Luto profundo e complicado por trauma agudo. Perder Camila da forma que perdeu, no momento que deveria ser o mais feliz de suas vidas, é algo que quebra qualquer pessoa. Se a análise traz algum conforto, se Benjamin está feliz e cuidado, isso não é algo ruim, mas é crucial que você estabeleça limites saudáveis. Não permita que essa situação se torne dependência emocional insalubre. Eles conversaram por mais 2 horas, explorando diferentes ângulos da situação. Helena ofereceu-se encontrar com Análise, se Marcos achasse apropriado, apenas para avaliação profissional e garantir que todos os envolvidos estivessem lidando com a situação de forma psicologicamente saudável. Marcos agradeceu, mas disse que precisava processar tudo primeiro antes de dar mais passos. Quando voltou para casa no final da tarde,
encontrou uma cena que fez seu coração apertar. Análise estava na sala dando banho de espuma em Benjamin, em uma banheira inflável infantil, que haviam comprado recentemente. O bebê, que geralmente detestava banhos e chorava durante todo o processo, estava rindo enquanto Análise fingia que os patinhos de borracha estavam conversando com ele usando vozes engraçadas. Era uma cena de pura domesticidade, de felicidade simples, do tipo que Marcos havia imaginado ter com Camila e Benjamin, mas que a vida lhe negara cruelmente. Análise percebeu sua presença e sorriu. Quer ajudar? Ela ofereceu. Há uma toalha ali para quando terminarmos. Marcos hesitou apenas um segundo antes de pegar a toalha e se sentar no chão ao lado deles. Era a primeira vez que participava ativamente de um momento de cuidado com Benjamin, desde que o bebê nascera. Antes, sempre deixava tudo para as babás, incapaz de se conectar emocionalmente com o filho que era a lembrança constante da mulher que perdera. Mas ali, naquele momento, guiado pela presença calma de Análise, ele conseguiu realmente ver Benjamin não como símbolo de perda, mas como pessoa própria que merecia ser amada. Quando retiraram Benjamin da banheira, Marcos envolveu o filho na toalha e, pela primeira vez, segurou-o genuinamente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Olhou nos olhos do bebê e viu não Camila, mas Benjamin, seu filho, a criança que precisava de um pai presente, não de um pai fantasma vivendo no passado. E Benjamin, como se sentisse a mudança, sorriu. Um sorriso completo, iluminado, direcionado especificamente para Marcos. Era o primeiro sorriso que Benjamin lhe dava. Análise observou tudo em silêncio, e quando Marcos olhou para ela, viu lágrimas escorrendo quietamente pelo rosto dela. Por que está chorando? Ele perguntou suavemente. Ela limpou as lágrimas rapidamente, sorrindo, porque é lindo ver ele se conectar com você. Benjamin precisa do pai tanto quanto precisa de cuidadora. Precisa sentir que é amado incondicionalmente pela única família que tem. Marcos sentiu um nó na garganta. Você é sábia, você sabe disso? A Análise riu. Não sou sábia, apenas vi muitas famílias ao longo dos anos. Vi o que funciona e o que não funciona. Amor funciona, presença funciona. Dinheiro e luxo não substituem isso. Aquela noite marcou uma virada nas dinâmicas da casa. Marcos começou a participar mais ativamente na rotina de Benjamin. Acordava mais cedo para estar presente no café da manhã do bebê. Chegava mais cedo do trabalho para jantar junto. Lia histórias antes de dormir, mesmo que Benjamin ainda fosse novo demais para entender. A Análise facilitava tudo isso, gentilmente guiando Marcos sobre como segurar, como embalar, como interpretar os diferentes tipos de choro. Era como se ela fosse uma ponte entre Marcos e a paternidade que ele estava aprendendo a abraçar. Dona Heloísa observava essas mudanças com satisfação cautelosa. Via que algo fundamental estava se transformando na casa, que a tristeza opressiva que pairava sobre todos desde a morte de Camila estava começando a se dissipar. Mas também via a forma como Marcos olhava para a Análise quando achava que ninguém estava prestando atenção. Não era o olhar de um patrão para uma empregada. Era algo mais complexo, mais profundo. E isso a preocupava. Uma noite, 3 meses depois de Análise ter começado na casa, Dona Heloísa decidiu ter uma conversa franca com ela. As duas estavam na cozinha após Benjamin dormir, organizando a cozinha e preparando mamadeiras para a noite. Análise, começou a governanta cuidadosamente. Preciso lhe fazer uma pergunta pessoal e gostaria que fosse honesta comigo. Análise virou-se, limpando as mãos. Claro, Dona Heloísa. O que é? A governanta respirou fundo. Você está se apaixonando pelo Sr. Marcos? O silêncio que se seguiu foi absoluto. A Análise sentiu o sangue subir ao rosto, uma mistura de vergonha e indignação. Eu jamais, começou ela. Mas Dona Heloísa levantou a mão gentilmente. Não estou te acusando de nada, querida. Não acho que você tenha feito algo errado. Estou apenas observando. E observo que a forma como vocês dois se olham mudou.
Não é mais patrão e empregada. É algo mais. Análise. Sentou-se em uma das cadeiras da cozinha, as pernas subitamente fracas. Eu não sei o que sinto, admitiu ela finalmente. Sua voz quase um sussurro. Sei que meu trabalho é cuidar de Benjamin. Sei que tenho que manter limites profissionais. Mas, Dona Heloísa, é difícil quando ele abre o coração comigo, quando compartilha sobre a esposa que perdeu, quando vejo ele se transformando em um pai presente e sei que de alguma forma estou ajudando nessa transformação. Ela pausou, limpando lágrimas que começaram a cair. E Benjamin. Quando seguro Benjamin, sinto como se fosse meu filho. Sei que não é. Sei que nunca será. Mas o sentimento está lá. Dona Heloísa sentou-se ao lado dela, colocando a mão sobre a dela. Vou te contar algo que talvez ajude a entender o que está acontecendo aqui. Quando a senhora da Sanavora Camila estava grávida, nos últimos meses antes do parto, ela começou a ter episódios estranhos. Momentos em que parecia estar em transe, falando coisas sem sentido. Os médicos disseram que era ansiedade, talvez algum desequilíbrio hormonal. Mas uma vez, cerca de uma semana antes de Benjamin nascer, ela me chamou no quarto e disse algo que nunca esqueci. Disse que tinha certeza de que não sobreviveria ao parto, mas que isso estava tudo bem porque alguém viria. Alguém que amaria Benjamin como ela amaria. Alguém que cuidaria dele como se fosse seu. A Análise arregalou os olhos. Ela disse isso? Exatamente isso? Dona Heloísa assentiu. Palavra por palavra. Na época achei que era só o medo dela falando. Mas agora, vendo você aqui, vendo a conexão que tem com Benjamin, vendo como até os pequenos gestos seus são idênticos aos dela, começo a me perguntar se ela não sabia de algo que nós não sabemos. O rosto de Análise estava pálido. Isso é assustador, Dona Heloísa. Eu não sou ela. Não estou tentando ser ela. Sou apenas eu, fazendo meu trabalho da melhor forma que sei. Eu sei disso, a governanta garantiu. Mas talvez o universo tenha seus próprios planos que vão além da nossa compreensão. Talvez você tenha sido trazida para esta casa por razões que transcendem coincidência. Ela se inclinou mais perto, o olhar sério. Mas preciso que entenda uma coisa. Se realmente está desenvolvendo sentimentos pelo Sr. Marcos, precisa ser muito cuidadosa. Ele ainda está em luto profundo, está vulnerável. E você também está vulnerável, com toda a situação da sua mãe e as pressões financeiras. Uma relação que nasce dessa vulnerabilidade mútua pode ser destrutiva para ambos. A Análise assentiu, sabendo que a governanta estava certa. Não vou fazer nada, prometeu ela. Vou manter a distância profissional. Vou fazer meu trabalho e nada mais. Dona Heloísa apertou sua mão. Não estou pedindo isso. Não estou dizendo para reprimir sentimentos genuínos. Estou apenas pedindo que seja honesta consigo mesma sobre o que está sentindo e que não apresse nada. Deixe o tempo mostrar se isso é real ou se é só a intensidade emocional do momento. Mas os sentimentos, uma vez reconhecidos, não podem ser facilmente ignorados. Nas semanas seguintes, a Análise tornou-se dolorosamente consciente de cada interação com Marcos. A forma como ele sorria quando chegava em casa e via ela com Benjamin. A maneira como seus dedos se tocavam acidentalmente quando passavam brinquedos ou mamadeiras. As conversas que se estendiam tarde da noite sobre assuntos que iam muito além de Benjamin. Sobre filosofia de vida, sobre arrependimentos, sobre esperanças para o futuro. Tudo isso alimentava algo que ela tentava desesperadamente reprimir. Marcos, por sua vez, lutava com sua própria guerra interna. Ele sabia que estava desenvolvendo sentimentos por Análise que iam além de gratidão profissional. Mas isso vinha acompanhado de culpa esmagadora. Sentia que estava traindo Camila, que estava substituindo-a da memória dela muito rapidamente. Camila havia morrido há apenas 1 ano. Era cedo demais para pensar em outra pessoa, não era? Era errado demais sentir-se atraído pela babá que cuidava de seu filho, especialmente quando essa atração estava inevitavelmente ligada às semelhanças que ela tinha com sua esposa falecida. A situação chegou a um ponto crítico em uma noite de quinta-feira. Marcos tinha voltado de uma reunião particularmente difícil sobre um projeto de investimento imobiliário que havia dado errado,
resultando em perdas significativas para sua construtora. Ele estava estressado, cansado, emocional de uma forma que não costumava se permitir ser. Encontrou Análise na varanda, olhando para a cidade iluminada abaixo, Benjamin dormindo pacificamente no berço dentro do quarto. "Posso me sentar?" ele perguntou. Ela acenou que sim, e eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte. Finalmente, Marcos falou: "Às vezes me pergunto se estou ficando louco." Análise virou-se para olhá-lo. "Por quê?" "Porque quando olho para você," ele admitiu, sua voz carregada de emoção, "vejo ela, vejo Camila. E não sei se isso é real, ou se é minha mente quebrada criando conexões que não existem, porque preciso desesperadamente acreditar que ela não se foi completamente." Análise sentiu o coração apertar. "Não sou ela, Marcos," ela disse gentilmente, usando seu primeiro nome pela primeira vez, sem o formal senhor. "Sou apenas eu. Uma pessoa completamente diferente com vida própria e história própria." "Eu sei," ele respondeu. "Eu sei disso racionalmente. Mas emocionalmente?" Ele balançou a cabeça, incapaz de continuar. Análise tomou uma decisão corajosa. Estendeu a mão e tocou a dele. Um gesto simples, mas carregado de significado. "Está tudo bem sentir confusão," ela disse suavemente. "Está tudo bem ainda estar em luto e ao mesmo tempo se permitir momentos de alegria com Benjamin. Está tudo bem ser humano e imperfeito e não ter todas as respostas." Marcos virou a mão dele de forma que seus dedos se entrelaçaram. "Você sempre sabe o que dizer," ele observou. "É como se conhecesse minha alma melhor do que eu mesmo. Talvez porque nossas almas passaram por dores similares." Análise sugeriu: "Você perdeu a esposa. Eu perdi o pai. E estou perdendo a mãe lentamente. Nós dois sabemos como é amar alguém e não poder protegê-los da morte. Isso cria uma compreensão mútua que vai além de palavras." Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, em silêncio confortável, até que Análise percebeu o que estava fazendo e delicadamente puxou a mão de volta. "Preciso ir dormir," ela disse, levantando-se rapidamente. "Amanhã Benjamin acorda cedo e..." "Análise," Marcos interrompeu, fazendo ela parar. Ela virou-se, e na luz suave da varanda, Marcos viu lágrimas brilhando nos olhos dela. "Por favor," ela sussurrou. "Não torne isso mais difícil do que já é." Ela entrou rapidamente, deixando Marcos sozinho com pensamentos turbulentos. A dinâmica entre eles mudou após aquela noite. Havia uma tensão no ar. Não desconfortável, mas definitivamente presente. Ambos estavam mais conscientes um do outro, mais cuidadosos com toques acidentais, mais cautelosos com conversas que poderiam se tornar íntimas demais. Dona Heloísa observava tudo com preocupação crescente, sabendo que aquela situação estava se encaminhando para algum tipo de confronto inevitável. Então, 4 meses após a Análise ter começado a trabalhar na casa, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma terça-feira à tarde quando o telefone de Análise tocou. Ela estava dando lanche a Benjamin quando viu o número do hospital no visor e seu sangue gelou. "Alô?" Ela atendeu, a voz trêmula. "Senhorita Ferreira?" Uma voz profissional do outro lado disse: "Aqui é a enfermeira Carla do Hospital São Camilo. Sua mãe, a senhora Marta Ferreira, teve uma piora súbita. Os médicos acham melhor que venha o quanto antes." Análise sentiu o mundo girar. "Já vou," ela conseguiu dizer antes de desligar. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Benjamin, percebendo que algo estava errado, começou a chorar. Ela o pegou no colo automaticamente, tentando acalmá-lo enquanto sua própria mente entrava em pânico. Precisava ir ao hospital. Precisava estar com a mãe. Mas e Benjamin? Não podia simplesmente abandoná-lo. Marcos não estava em casa. Estava em uma reunião importante sobre crédito imobiliário que determinaria o futuro da construtora. Dona Heloísa apareceu na porta, alarmada com o choro. "O que aconteceu?" "Análise," explicou com voz entrecortada. A governanta imediatamente tomou controle da situação. "Vá!" ela ordenou, pegando Benjamin dos braços de Análise. "Eu cuido dele até o Sr. Marcos voltar."
Vá ficar com sua mãe. Análise hesitou apenas um segundo antes de correr para pegar a bolsa. Obrigada, ela disse, lágrimas escorrendo. Obrigada mesmo. No trajeto de Uber até o hospital, localizado na zona sul de São Paulo, Análise rezava. Ela não era particularmente religiosa, mas naquele momento recorria a qualquer força superior que pudesse ajudar. Por favor, ela sussurrava. Ainda não. Ainda não é hora. Preciso de mais tempo com ela. Mas, no fundo, sabia. A doutora havia sido clara nas últimas consultas. O câncer estava em estágio terminal. Era questão de semanas, talvez dias. A única razão pela qual sua mãe ainda estava viva era a força de vontade pura e os tratamentos caros que o salário de Análise, na casa dos Vianco, permitia pagar através do plano de saúde particular. Quando chegou ao hospital, foi direcionada para a UTI. Sua mãe estava inconsciente, conectada a diversos tubos e máquinas, o rosto pálido e os cabelos ralos devido à quimioterapia. A médica responsável, doutora Juliana Santos, chamou Análise para uma conversa particular no corredor. Preciso ser direta com a senhora. A doutora começou, sua voz profissional, mas compassiva. Sua mãe está em falência múltipla de órgãos. O câncer se espalhou de forma agressiva nos últimos dias. Podemos mantê-la em suporte de vida por algum tempo, mas... Ela pausou significativamente, mas seria apenas prolongar o inevitável e causaria sofrimento adicional. A Análise sentiu as pernas fraquejarem. Quanto tempo? Ela conseguiu perguntar. Horas, a doutora respondeu gentilmente. Talvez um dia se tivermos sorte. Sinto muito. Análise assentiu, incapaz de falar. Entrou novamente na UTI e sentou-se ao lado da cama da mãe, pegando sua mão frágil. Mãe, ela sussurrou. Sei que pode me ouvir. Sei que está cansada. Sei que doeu muito por tempo demais. E quero que saiba que está tudo bem. Está tudo bem ir descansar agora. Passou as próximas horas ali, segurando a mão da mãe, contando histórias da infância, lembrando momentos felizes, agradecendo por cada sacrifício que a mulher havia feito para lhe dar uma vida melhor. Falou sobre Benjamin, sobre como cuidar dele havia trazido propósito renovado para sua vida. Falou sobre Marcos, admitindo em voz alta pela primeira vez que tinha sentimentos por ele, mas que sabia que era complicado demais, impossível demais. Falou sobre tudo, porque sabia que aquelas poderiam ser suas últimas palavras para a única família que tinha no mundo. Enquanto isso, na mansão dos Vianco, Marcos havia voltado da reunião e Dona Heloísa explicou o que acontecera. Ele imediatamente pegou as chaves do carro e dirigiu até o hospital. Encontrou Análise exatamente como imaginara, sentada ao lado da mãe inconsciente, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. Análise. Ele chamou suavemente da porta. Ela virou-se, surpresa em vê-lo ali. Marcos? O que? Você não precisava vir. Benjamin precisa de você. Marcos entrou e sentou-se ao lado dela. Benjamin está bem. Dona Heloísa está com ele. Vim porque você precisa de alguém. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Análise desmoronou. Todas as defesas que havia construído, toda a força que tentava manter, desapareceram. Ela chorou nos braços de Marcos, e ele apenas segurou ela, deixando que liberasse toda a dor, todo o medo, toda a exaustão emocional acumulada. A senhora Marta Ferreira faleceu às 4h23 da manhã de quarta-feira, com Análise segurando sua mão e Marcos ao lado, oferecendo suporte silencioso. Foi pacífico no final. A máquina de monitoramento cardíaco mudou de bip rítmico para a linha reta, e os médicos entraram para confirmar o óbito oficialmente. Análise ficou ali por mais alguns minutos, despedindo-se antes de finalmente deixar Marcos levá-la para fora da UTI. Nos dias seguintes, Marcos cuidou de tudo. Pagou pelas despesas do funeral sem que Análise pedisse, argumentando que era o mínimo que podia fazer por alguém que havia cuidado tão bem de seu filho. Organizou uma cerimônia simples, mas digna, em um cemitério na Zona Leste, próximo de onde a senhora Marta havia morado a vida toda. Compareceram poucas pessoas, vizinhas antigas e algumas colegas de trabalho da época em que Marta ainda costurava. Análise manteve-se firme durante o serviço,
agradecendo a cada pessoa que veio prestar condolências. Mas quando o caixão foi baixado à terra, ela finalmente quebrou novamente. Marcos segurou ela enquanto chorava, e pela primeira vez desde Camila, permitiu-se sentir amor. Não era amor que substituía Camila, era algo diferente, algo novo. Era amor por Análise, por quem ela era, pela força que demonstrava, pela bondade que irradiava mesmo em meio a tanta dor. E naquele cemento, sob o sol forte de São Paulo, Marcos tomou uma decisão. Não importava o que outras pessoas pensassem. Não importava se era cedo demais após a morte de Camila. Não importava a diferença de classe social, ou o fato dela ter começado como funcionária da casa. O que importava era o que sentia, e o que sentia era real. Depois do funeral, no carro voltando para a mansão, Marcos finalmente disse em voz alta o que estava pensando há semanas. Não quero que você volte para aquele apartamento sozinha. Quero que fique na casa. Não como babá, se não quiser mais ser apenas isso, mas como parte da nossa família, parte da vida de Benjamin, parte da minha vida. Análise olhou para ele surpresa. Marcos, eu não posso. É cedo demais para você e para mim. Você ainda está em luto, eu ainda estou em luto. Vou estar em luto por Camila pelo resto da minha vida. Ele interrompeu. Isso não vai mudar. Mas também sei que ela não gostaria que eu ficasse preso no passado, recusando felicidade quando ela aparece. E você, Análise? Você me traz felicidade. Você trouxe Benjamin de volta para mim. Me ensinou a ser pai. Me mostrou que é possível sentir alegria novamente, mesmo depois de perder tudo. Ele pegou a mão dela. Não estou pedindo decisões definitivas agora. Não estou pressionando por algo que você não está pronta para dar. Estou apenas pedindo que não vá embora. Que fique. Que vejamos aonde isso nos leva. Análise ficou em silêncio por um longo momento, processando. Finalmente respondeu. Está bem, vou ficar. Mas precisamos ir devagar. Precisamos ter certeza de que isso é real e não apenas dois corações quebrados tentando se consertar usando o outro como cola. Marcos concordou. Devagar, sem pressas. E foi assim que começaram. Os meses seguintes foram de cura gradual para ambos. Análise continuou cuidando de Benjamin, mas Marcos participava cada vez mais ativamente. Eles estabeleceram rotinas juntos, como uma família de verdade. Café da manhã aos sábados, onde Marcos fazia panquecas enquanto Análise preparava frutas, e Benjamin observava do cadeirão, batendo nas mãos animadamente. Passeios no parque aos domingos, onde revezavam empurrando o carrinho de bebê. Noites assistindo filmes depois que Benjamin dormia, começando em extremos opostos do sofá. E gradualmente, ao longo das semanas, se aproximando até que se tornasse natural, ela apoiar a cabeça no ombro dele. Dona Heloísa observava tudo com aprovação cautelosa. Via que era genuíno. Via que não era Marcos tentando substituir Camila, mas sim Marcos aprendendo a amar novamente de forma diferente. E via que Análise não estava fingindo ser alguém que não era, estava apenas sendo autenticamente ela mesma. E isso era mais do que suficiente. 6 meses após a morte da mãe de Análise, Marcos tomou outra decisão importante. Chamou ela para uma conversa séria no escritório. Análise, começou ele. Tenho uma proposta para fazer. Não como patrão, mas como... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Como alguém que se importa muito com você e quer seu futuro seja o melhor possível. Análise sentou-se, curiosa mas levemente apreensiva. Sei que você teve que abandonar a faculdade de pedagogia quando seu pai morreu. Ele continuou. E sei que sempre foi seu sonho ser professora. Quero pagar para você voltar a estudar. Não como favor, mas como investimento no seu futuro e, consequentemente, no futuro de Benjamin, já que você está ensinando tanto a ele. Análise ficou sem palavras. Marcos, eu não posso aceitar isso. É muito. Você já fez tanto? Ele balançou a cabeça. Não é caridade. É reconhecimento do seu valor. Você transformou minha vida e a vida de Benjamin. Me ajudou a encontrar meu caminho de volta da escuridão. O mínimo que posso fazer é ajudá-la a se alcançar seus próprios sonhos. Análise sentiu lágrimas nos olhos.
Mas como? Meu tempo é todo dedicado a Benjamin. Não consigo trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Marcos sorriu. Por isso minha proposta é diferente. Continue morando aqui. Continue sendo parte da vida de Benjamin. Mas formalize como tutora educacional dele, não babá. Seu trabalho será estimular o desenvolvimento pedagógico de Benjamin conforme ele cresce, aplicando na prática tudo o que aprender na faculdade. Em troca, eu cubro todas as despesas do seu curso, mais um salário justo pelo trabalho educacional. Você estuda meio período, trabalha meio período e todos ganham. Era generoso demais, impossível demais. Mas vendo a sinceridade no rosto de Marcos, a análise percebeu que não era sobre dinheiro ou obrigação. Era sobre ele genuinamente querendo vê-la feliz e realizada. E ela merecia isso, não? Depois de tantos anos se sacrificando, colocando sonhos próprios em segundo plano, não merecia uma chance de finalmente alcançar o que sempre quis? Aceito, ela disse finalmente, voz firme apesar das lágrimas. Aceito e vou fazer você se orgulhar. Vou ser a melhor pedagoga que São Paulo já viu. Marcos riu, o som genuíno e leve. Não duvido nem por um segundo. E análise, uma última coisa. Ele ficou sério novamente. Quero oficializar nossa relação. Não publicamente ainda, se você não estiver confortável. Mas entre nós, quero que saiba que não é apenas a babá, ou a tutora, ou qualquer outro título profissional. Você é a mulher que amo. E quando estiver pronta, quando sentir que é certo, quero construir um futuro de verdade com você. O coração de análise acelerou. Ela sabia que aquele momento chegaria eventualmente, mas ouvi-lo dizer em voz alta tornava tudo real de uma forma nova. Também te amo, ela admitiu, a voz mal acima de sussurro. Acho que te amo desde aquela noite na varanda quando você abriu seu coração sobre Camila e confessou suas confusões. Mas Marcos, precisa entender uma coisa. Nunca vou tentar ser ela. Nunca vou tentar substituir Camila ou ocupar o lugar dela no seu coração. Sou uma pessoa diferente e precisamos construir algo nosso, não uma réplica do que você tinha. Eu sei, Marcos garantiu. E é exatamente isso que quero. Camila terá sempre um lugar no meu coração. Foi minha primeira esposa, mãe de Benjamin, minha companheira durante anos importantes. Mas você, análise, você está criando seu próprio espaço. Um espaço diferente, mas igualmente importante. Ele pegou as mãos dela. Podemos fazer isso funcionar. Sei que podemos. E eles fizeram. Análise voltou a estudar na universidade, cursando pedagogia no período noturno em uma instituição privada de boa reputação. Era desafiador equilibrar estudos com cuidar de Benjamin e administrar a crescente relação com Marcos. Mas ela tinha uma disciplina férrea desenvolvida através de anos de trabalho árduo. Acordava cedo, passava as manhãs com Benjamin fazendo atividades educacionais adequadas para a idade dele, estudava durante as sonecas da tarde e ia para a faculdade à noite enquanto Marcos assumia os cuidados do filho. Benjamin, que agora tinha 1 ano e meio, estava se desenvolvendo maravilhosamente. Começou a andar precocemente, estimulado pelas atividades constantes que a análise organizava. Suas primeiras palavras foram mama, apontando para a análise, e papa, apontando para Marcos. Nenhum deles corrigiu. Tecnicamente, a análise não era a mãe biológica de Benjamin, mas funcionalmente, emocionalmente, ela era a única mãe que ele conhecia. A família Bianco, que nunca havia sido próxima de Marcos, começou a questionar as mudanças. Sua irmã Helena, embora a apoiasse emocionalmente, expressou preocupações sobre a rapidez com que as coisas estavam progredindo. Outros parentes foram menos diplomáticos. Tios e primos sussurravam sobre como era inapropriado ele se envolver com a babá tão rapidamente após a morte de Camila. Alguns sugeriram que a análise era oportunista, usando Benjamin como caminho para uma vida de luxo. Marcos enfrentou essas críticas diretamente em um jantar de família particularmente tenso. Ouçam todos com atenção, ele disse, voz firme e clara, porque vou dizer isso apenas uma vez. Análise não é oportunista. Ela é a pessoa mais genuína e trabalhadora que já conheci.
Ela poderia estar trabalhando em qualquer casa rica de São Paulo, ganhando salário excelente como babá qualificada. Escolheu ficar conosco não pelo dinheiro, mas porque ama Benjamin de verdade. E eu a amo. Se isso incomoda alguém aqui, se acham que é cedo demais ou inapropriado ou qualquer outra coisa, sintam-se livres para manter distância da minha vida. Não vou aceitar desrespeito em relação à mulher que salvou minha família. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas estabeleceu limites claros. Alguns parentes gradualmente aceitaram a análise, especialmente depois de conhecê-la pessoalmente e verem a óbvia transformação positiva em Marcos e Benjamin. Outros mantiveram distância, e Marcos aceitou isso. Não precisava da aprovação deles para ser feliz. 2 anos se passaram. Benjamin completou 3 anos. A análise estava no último semestre de pedagogia com notas excelentes e a relação entre ela e Marcos havia se aprofundado de formas que nenhum deles imaginara possível. Eles eram parceiros em tudo, desde decisões sobre a criação de Benjamin até discussões sobre investimentos e planejamento financeiro para o futuro. Análise, com sua formação em gestão empresarial que estava adquirindo através de disciplinas optativas, começou a ajudar Marcos com alguns aspectos administrativos da construtora, trazendo perspectivas frescas sobre empreendedorismo e capitalização de recursos. Foi em uma noite de sexta-feira, após Benjamin estar dormindo e a análise ter acabado de voltar da última aula do semestre, que Marcos decidiu que era a hora. Ele havia planejado meticulosamente, mas no último momento, descartou todos os planos elaborados. Não precisava de jantar fancy em restaurante caro ou proposta pública dramática. Precisava apenas de sinceridade. Análise. Ele chamou enquanto ela tirava os sapatos na entrada. Você pode vir aqui 1 minuto? Ela seguiu ele até a sala de estar, onde encontrou velas acesas e uma foto emoldurada que nunca tinha visto antes. Era uma foto de Camila grávida sorrindo para a câmera, com as mãos na barriga. Marcos viu a confusão no rosto de análise e explicou. Encontrei essa foto na semana passada. É das últimas que tiramos antes dela morrer. E olhando para ela, percebi algo importante. Ele pegou as mãos de análise. Percebi que posso honrar a memória de Camila e ao mesmo tempo construir futuro novo com você. Não são coisas mutuamente exclusivas. Camila fez parte da minha história, mas você é meu presente e meu futuro. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Análise. Ferreira, você me ensinou a viver novamente. Me ensinou que amor não é recurso finito que se esgota quando você perde alguém. Amor se multiplica, se renova, encontra jeitos de florescer mesmo em solo devastado pela dor. Você é minha renovação, minha segunda chance, minha parceira em todos os sentidos. E quero oficializar isso diante do mundo. Quer se casar comigo? Análise estava chorando abertamente. Sim, ela sussurrou, e depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Marcos colocou o anel no dedo dela, um solitário elegante, mas não excessivamente ostensivo, exatamente o estilo que ela apreciaria. Eles se abraçaram, e naquele momento, ambos sentiram como se um ciclo estivesse se completando. Não o ciclo da perda, mas o ciclo da renovação. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia intimista no jardim da própria mansão dos Vianco. Apenas familiares próximos e amigos verdadeiros foram convidados. Benjamin serviu como pajem, adorável em seu pequeno terno, carregando as alianças com cuidado extremo. Helena foi madrinha de análise, tendo desenvolvido amizade genuína com a cunhada ao longo dos anos. E em um gesto que tocou profundamente a análise, Marcos incluiu no altar uma foto de Camila, reconhecendo publicamente que ela faria sempre parte da história deles. Durante os votos, Marcos disse: Análise, você entrou na minha vida quando eu estava mais quebrado, quando achava que nunca mais conseguiria amar, que nunca mais seria um bom pai, que estava destinado a viver em sombras do passado. Você me mostrou que luz pode surgir até na escuridão mais profunda. Prometo honrar você, não como sombra de quem vim antes, mas como a mulher extraordinária que você é. Prometo ser parceiro verdadeiro em todos os aspectos da vida. Prometo valorizar seus sonhos
tanto quanto os meus. E prometo criar Benjamin junto com você, em parceria verdadeira, dando a ele o amor que ambos sabemos que ele merece. Análise, voz embargada pela emoção, respondeu: Marcos, quando aceitei trabalho como babá na sua casa, estava apenas tentando sobreviver. Estava carregando minhas próprias dores, meus próprios medos, minhas próprias perdas. Você e Benjamin me deram não apenas emprego, mas propósito. Me lembraram que mesmo quando perdemos pessoas que amamos, o amor não morre. Ele se transforma, encontra novos caminhos. Prometo honrar a memória de Camila sendo a melhor mãe que posso ser para Benjamin. Prometo ser sua parceira em todos os desafios. E prometo nunca esquecer de onde viemos, das dores que nos moldaram, porque essas dores nos tornaram quem somos hoje. Não houve olho seco na cerimônia. Quando finalmente foram declarados marido e mulher e se beijaram, Benjamin gritou: Mama! Papa! Arrancando risos de todos os presentes. A festa que se seguiu foi alegre, mas não ostensiva, exatamente como eles queriam. Música ao vivo, comida deliciosa preparada por chefe contratado, decoração simples mas elegante com flores que Análise escolheu pessoalmente. Durante a festa, Dona Heloísa, que havia sido promovida a gerente da casa e ganhou aumento substancial, puxou Análise para um abraço apertado. Sabia que você era especial desde o primeiro dia, ela sussurrou. Sabia que mudaria tudo. Análise riu através das lágrimas. Obrigada por acreditar em mim, por me defender, por cuidar de todos nós. Dona Heloísa balançou a cabeça. Você é quem merece gratidão. Trouxe vida de volta para esta casa. Transformou luto em esperança. A lua de mel foi adiada há alguns meses devido aos compromissos de Análise com a faculdade e os projetos de Marcos na construtora. Mas quando finalmente conseguiram tirar 2 semanas, viajaram para Campos do Jordão, na Serra Paulista. Queriam algo próximo, tranquilo, onde Benjamin pudesse acompanhar. Ficaram em uma pousada charmosa. Passaram dias explorando a cidade, jantando em restaurantes aconchegantes e simplesmente aproveitando estar juntos, como família oficial. Foi durante essa viagem que Análise confirmou algo que suspeitava há algumas semanas. Estava grávida. A descoberta aconteceu em uma manhã quando acordou enjoada e conectou os pontos. Comprou o teste de farmácia enquanto Marcos distraía Benjamin em uma sorveteria, e quando as 2 linhas apareceram confirmando, ela ficou parada no banheiro da pousada por longos minutos, processando. Quando contou para Marcos naquela noite, depois de colocarem Benjamin para dormir, sua reação foi tudo o que ela esperava, e mais. Ele a girou no ar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um irmãozinho ou irmãzinha para Benjamin. Ele exclamou, e depois, mais suave: Vou poder fazer tudo desde o início desta vez. Estar presente em cada consulta, cada ultrassom, cada momento. Não vou perder nada como perdi com Benjamin. Análise segurou o rosto dele entre as mãos. Vamos fazer isso juntos. Tudo. Cada etapa. A gravidez de Análise foi monitorada cuidadosamente com as melhores médicas e todo o suporte possível. Marcos era presente em absolutamente tudo, às vezes até excessivamente preocupado. Mas Análise achava adorável. Via nele o pai que ele não conseguiu ser completamente para Benjamin nos primeiros meses, e agora estava compensando. Helena Sofia Vianco nasceu em uma tarde ensolarada de primavera, parto normal sem complicações, pesando 3,2 kg. Quando colocaram a bebê nos braços de Análise pela primeira vez, ela olhou para Marcos e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. É perfeita, ele sussurrou. Vocês 2 são absolutamente perfeitas. Benjamin, agora com 4 anos, foi apresentado à irmãzinha algumas horas depois e ficou instantaneamente fascinado. Minha mana, ele declarou com orgulho. Vou proteger ela sempre. Os anos que se seguiram foram de construção constante. Análise completou a faculdade de pedagogia com louvor. Apresentou TCC sobre desenvolvimento infantil em ambientes multiculturais, que foi tão bem recebido que foi publicado em revista especializada.
Começou a trabalhar meio período em uma escola particular de elite como consultora pedagógica, aplicando tudo o que aprendera, mas manteve sua principal dedicação à criação de Benjamin e Helena e ao apoio a Marcos nos negócios. A construtora de Marcos prosperou, especialmente depois que a análise começou a contribuir com ideias sobre gestão empresarial e planejamento financeiro. Ela sugeriu diversificação de investimentos, explorando não apenas empreendimentos de luxo, mas também projetos de habitação de interesse social, que traziam não apenas retorno financeiro através de parcerias com o governo, mas também impacto social positivo. Marcos inicialmente resistiu, argumentando que não era o nicho deles, mas a análise foi persistente. Pense nisso como investimento em comunidade, ela argumentou. Você constrói condomínios de alto padrão para quem tem dinheiro. Mas e quanto às pessoas como eu fui? Como minha família foi? Trabalhadores honestos que nunca conseguem financiamento imobiliário decente, porque bancos consideram alto risco. E se sua construtora oferecesse opções com crédito acessível, usando previdência privada como garantia ou modelos de consórcio mais justos, não seria apenas lucrativo através dos programas governamentais de subsídio, seria significativo. Marcos foi convencido. A primeira empreitada nessa direção foi projeto piloto em parceria com prefeitura, construindo conjunto habitacional de médio padrão na periferia de São Paulo. Foi desafiador, mas rentável e profundamente gratificante. Ver famílias recebendo as chaves de suas primeiras casas próprias, algumas com condições de financiamento que incluíam seguro residencial acessível e até painéis de energia solar residencial para reduzir custos, tocou algo profundo tanto em Marcos quanto em análise. Decidimos criar fundação. Marcos anunciou uma noite durante jantar em família, Fundação Camila e Análise Bianco, dedicada a criar acesso à moradia digna e educação de qualidade para famílias de baixa renda. Parte dos lucros da construtora será direcionada para isso. Análise ficou comovida com a inclusão de seu nome junto ao de Camila. Mostra que você realmente entende, ela disse suavemente, que isso não é sobre substituir, é sobre honrar e continuar. A fundação se tornou realidade 2 anos depois, com a Análise assumindo o papel ativo na gestão. Eles desenvolveram programas que combinavam moradia acessível com educação financeira, ensinando famílias sobre planejamento, investimento responsável, gestão de crédito imobiliário e cartão de crédito. Ofereciam consultorias sobre reformas residenciais economicamente viáveis, instalação de energia solar residencial com financiamento facilitado e decoração planejada com baixo custo. Benjamin cresceu vendo os pais dedicados não apenas à família, mas à comunidade. Aos 7 anos, já acompanhava Marcos e Análise nas inaugurações de novos projetos habitacionais da Fundação. Via a alegria das famílias recebendo casas, e aquilo moldava seu caráter de formas profundas. Helena, com 3 anos, era curiosa e carinhosa, sempre querendo ajudar quando via a mãe trabalhando em projetos pedagógicos. Em um domingo à tarde, Marcos estava no escritório revisando contratos de um grande projeto de empreendedorismo, que envolveria a construção de centro comercial com espaços subsidiados para pequenos empresários locais. Análise entrou, trazendo café e sentando-se ao lado dele. Sabe o que estava pensando? Ela começou. Estava pensando em como tudo mudou desde aquela primeira noite que você me viu com Benjamin. Lembra? Marcos sorriu, pegando a mão dela. Como esqueceria? Foi a noite que mudou tudo. Pensei que estava vendo fantasma. Pensei que estava enlouquecendo. Análise riu. E agora? O que pensa quando olha para mim? Marcos virou-se completamente para encará-la. Penso que sou o homem mais sortudo do mundo. Penso que você entrou na minha vida quando eu mais precisava. E não apenas salvou a mim. Salvou Benjamin de crescer sem pai presente. Salvou nossa família. Penso que cada dia com você é presente que nunca vou tomar como garantido. Ele beijou suavemente seus dedos. E penso que Camila estaria feliz. Feliz que encontrei você, que Benjamin tem mãe amorosa, que Helena existe, que não estou mais perdido em escuridão. Acho que ela mandou você,
Análise disse suavemente, não literalmente, não de forma mística, mas acho que aquele último desejo dela, aquela promessa que fez de cuidar de Benjamin, mesmo sem poder ficar, de alguma forma se manifestou. O universo conspira de formas estranhas para que pessoas certas se encontrem nos momentos certos. Marcos assentiu. Nunca vou entender completamente como ou porquê, mas escolho acreditar que sim, que ela teve papel em nos unir. E isso me traz paz. 10 anos após aquela primeira noite fatídica, a família Vianco organizou evento especial. Era aniversário de 14 anos de Benjamin, mas também comemoração de 10 anos desde o primeiro encontro entre Marcos e Análise. Reuniram família, amigos próximos e algumas das famílias que haviam sido beneficiadas pelos projetos da fundação. Durante os discursos, Benjamin, agora adolescente articulado e maduro além da idade, pediu para falar. Sei que minha mãe biológica, Camila, morreu no parto. Ele começou, voz firme apesar da emoção do tema, e durante muito tempo, quando criança, achava que isso significava que eu não tinha mãe. Mas estava errado. Tenho mãe. Tenho a melhor mãe possível. Ele olhou para a Análise com amor óbvio. Mãe, Análise me ensinou tudo. Me ensinou bondade, respeito, importância de ver dignidade em todas as pessoas. Me mostrou que família não é só sangue, é escolha, é amor em ação diária. Ele virou-se para Marcos. E pai, obrigado por escolher amar novamente, por nos dar essa família. Vocês me ensinaram que tragédia não define a gente, mas sim como respondemos a ela. Não havia olho seco. Análise abraçou Benjamin, sussurrando palavras que só ele podia ouvir sobre quanto o amava, quanto se orgulhava do jovem que ele estava se tornando. Marcos abraçou ambos e Helena correu para se juntar ao abraço familiar. Ali, naquele momento, cercados por pessoas que os amavam e admiravam o que construíram juntos, todos eles sentiram que os ciclos tinham realmente se completado. A história de Marcos e Análise não foi simples. Foi marcada por dor, perda, luto e desafios que teriam quebrado muitas pessoas. Mas foi também história de resiliência, esperança renovada, amor que encontra caminho mesmo através das circunstâncias mais improváveis. Provou que segundas chances existem, que famílias podem ser reconstruídas de formas não tradicionais, mas igualmente válidas. E que o maior legado que podemos deixar não é riqueza material, mas impacto positivo nas vidas que tocamos. Anos depois, quando Benjamin entrou na universidade estudando arquitetura para eventualmente se juntar aos negócios da família, quando Helena demonstrou talento excepcional para música e artes, quando Marcos e Análise comemoraram 15 anos de casamento rodeados não apenas por família, mas pelas centenas de famílias cujas vidas haviam transformado através da fundação, eles olharam para trás e viram a jornada completa. Não foi sobre babá que virou esposa de patrão rico. Foi sobre duas almas quebradas que encontraram cura mútua. Sobre homem que aprendeu que honrar o passado não significa ficar preso nele. Sobre mulher que descobriu que seus sonhos adiados poderiam se realizar de formas ainda melhores do que imaginara. Sobre criança que ganhou família completa e amorosa, apesar das circunstâncias trágicas de seu nascimento. Sobre amor que transcende classe social, expectativas sociais e até mesmo a morte. Naquela noite de aniversário comemorativo, quando convidados finalmente foram embora e crianças dormiram, Marcos e Análise ficaram sozinhos na varanda, onde haviam tido aquela primeira conversa vulnerável anos atrás. Você acredita em destino? Análise perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. Marcos pensou cuidadosamente antes de responder. Acredito que alguns encontros são importantes demais para serem apenas coincidência. Acredito que Camila de alguma forma sabia, sentiu que você viria. Acredito que somos responsáveis por nossas escolhas, mas às vezes o universo alinha as coisas de forma a dar oportunidades. Cabia a nós escolher aproveitar essas oportunidades ou deixá-las passar. E você se arrepende de alguma escolha? Ela provocou já sabendo a resposta. Marcos a girou para olhar diretamente em seus olhos. Nenhuma. Cada escolha desde o dia que te contratei até hoje me trouxe aqui, para este momento,
com você, com nossos filhos, com a vida que construímos. Como poderia me arrepender do caminho que me levou à felicidade? A história deles não teve final perfeito de conto de fadas porque vida real não funciona assim. Tiveram desafios contínuos, discussões ocasionais, momentos de dúvida. Marcos às vezes ainda sonhava com Camila e acordava com o coração apertado. Análise ocasionalmente se sentia insegura, comparando-se à primeira esposa que havia sido tão perfeita nas memórias. Benjamin enfrentava questões de identidade sobre sua mãe biológica conforme crescia. Helena desenvolveu ansiedade sobre a saúde dos pais, medo de perdê-los como Marcos havia perdido Camila. Mas enfrentaram tudo junto, como família verdadeira. Buscaram terapia quando necessário. Conversaram abertamente sobre emoções difíceis, apoiaram uns aos outros incondicionalmente. E através de tudo, o amor que os unia apenas se fortaleceu, provando que família não é definida por perfeição, mas por compromisso de permanecer juntos, através das imperfeições. 20 anos após aquele primeiro encontro fatídico, em evento comemorativo da fundação que agora havia ajudado mais de 1000 famílias a conseguirem casa própria e centenas de jovens a receberem bolsas de estudo, Marcos e Análise subiram ao palco juntos. Eles haviam envelhecido graciosamente. Cabelos grisalhos, linhas de expressão marcando rostos que haviam sorrido muito e chorado muito. Esta fundação começou com perguntas simples. A Análise disse ao microfone, sua voz ainda firme e cheia de paixão: o que podemos fazer para honrar memória de alguém que amamos? Marcos decidiu que a melhor forma de honrar Camila era vivendo os valores que ela representava: bondade, generosidade, ver dignidade em cada pessoa. E ao longo destes anos, aprendemos que honrar memória não é sobre construir monumentos, é sobre impactar vidas. Marcos continuou: cada família que recebe casa através desta fundação carrega adiante legado de 2 mulheres extraordinárias. Camila, que me ensinou a amar incondicionalmente e que em seus últimos momentos se preocupava não consigo mesma, mas com o filho que deixaria. E Análise, ele olhou para ela com amor óbvio, que me ensinou que amor não acaba quando pessoa morre, apenas se transforma e encontra novos caminhos de se expressar. Eles encerraram o discurso com foto de Camila projetada na tela, ao lado de fotos da família atual e das famílias beneficiadas. Era declaração visual poderosa, passado e presente, coexistindo harmoniosamente. Perda transformada em legado, dor convertida em propósito. No final das contas, a história de Marcos Vianco e Análise Ferreira não foi sobre substituição ou esquecimento. Foi sobre continuação e evolução. Foi sobre como o amor verdadeiro, em suas várias formas, tem capacidade infinita de curar, transformar e dar significado mesmo às experiências mais dolorosas. Foi sobre família criada não apenas por sangue, mas por escolha consciente diária de amar, apoiar e crescer juntos. E quando Benjamin, já adulto formado em arquitetura, assumiu parte dos negócios da construtora, trazendo inovações em sustentabilidade e acessibilidade, quando Helena se tornou musicoterapeuta, trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade, quando Marcos e Análise se tornaram avós de gêmeos que Benjamin teve com sua esposa, todos eles entenderam que o verdadeiro legado não está em quanto dinheiro acumulamos ou quão grande ficou a empresa. O legado está nas vidas tocadas, nas pessoas elevadas, no amor multiplicado através de gerações. Está em ensinar através de exemplo que tragédia não nos define. Nossas escolhas após a tragédia, sim. Está em demonstrar que segundas chances são reais, que cura é possível, que famílias vêm em todas as configurações e todas são válidas quando fundamentadas em amor genuíno. Naquela casa onde tudo começou, onde Babá conheceu o patrão quebrado e juntos reconstruíram não apenas vida, mas propósito, as paredes agora ecoavam risos de netos, conversas de filhos adultos, memórias de décadas de felicidade construída tijolo por tijolo, sobre alicerce de resiliência e esperança. E se alguém prestasse atenção nas noites quietas, quase poderiam ouvir sussurro de gratidão.
Talvez de Camila observando do além, feliz que sua última promessa havia se cumprido de formas mais lindas do que ela poderia ter imaginado. Porque amor, verdadeiro amor, nunca realmente morre. Apenas se transforma, encontra novos corações para habitar, novos jeitos de se manifestar. E a maior prova de amor é deixar os que ficam livres para viver plenamente, para amar novamente, para serem felizes. Camila fez isso. Marcos fez isso ao honrar memória dela enquanto construía futuro novo. Análise fez isso ao nunca tentar apagar o passado, mas sim adicionar sua própria luz ao presente. E Benjamin e Helena fizeram isso ao abraçar a complexidade linda de sua família única. Esta é a história deles. História de luto transformado em legado, de perda convertida em propósito, de amor que transcende morte, tempo e circunstância. E é a história que continua, porque impacto de vidas bem vividas reverbera através de gerações, criando ondas de bondade que tocam costas que nunca conheceremos pessoalmente, mas que são afetadas mesmo assim. No final, Marcos e Análise construíram não apenas família, construíram exemplo vivo de que mesmo das cinzas mais devastadoras, fênix de esperança pode renascer. Que mesmo quando perdemos tudo, ainda temos capacidade de reconstruir algo lindo. Que amor é a força mais poderosa do universo, capaz de curar feridas que parecem permanentes e criar conexões que desafiam explicação lógica. Se inscreva no canal e ative o sino para mais histórias que emocionam, inspiram e mostram que mesmo nos momentos mais escuros, há sempre possibilidade de luz. Porque todos nós, em algum momento, somos como Marcos e Análise. Quebrados, mas resilientes. Feridos, mas capazes de cura. Sozinhos, mas destinados a encontrar nossa tribo. E histórias como esta nos lembram que vale a pena continuar, que vale a pena acreditar, que vale a pena amar, mesmo quando o risco de perda está sempre presente. Porque no final, como Marcos descobriu e Análise confirmou, não são os anos em nossa vida que importam, mas a vida em nossos anos. Não é quanto acumulamos, mas quanto damos. Não é quão perfeita nossa família parece de fora, mas quão profundo o amor flui por dentro. E não é sobre evitar dor, mas sobre transformar dor em algo que importa, que ajuda, que deixa o mundo infinitesimalmente melhor do que encontramos. Essa é a verdadeira medida de vida bem vivida. E pelos padrões dessa medida, Marcos, Análise, Benjamin, Helena e todos cujas vidas eles tocaram através da fundação e além viveram extraordinariamente bem. Não porque evitaram tragédia, mas porque quando tragédia veio, escolheram responder com amor, generosidade e determinação de fazer diferença. E essa escolha, repetida dia após dia, ano após ano, criou legado que durará muito além de suas vidas individuais.